Olá, boa noite, servidores e servidoras. Hoje a gente vai fazer uma conversa com a nossa convidada Deisiane para falar sobre o dia de ontem, né, que é o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, né? É um dia reservado para nós refletirmos sobre o valor histórico, cultural e as contribuições, né, que a população preta contribuiu, trouxe para esse país, né? E também esse dia reforça a necessidade de enfrentarmos o racismo estrutural e também refletirmos, né, sobre as nossas práticas. Às vezes, a gente tem um costume de reproduzir algumas falas que são preconceituosas, mas a gente nem tem conhecimento disso. Então, hoje a gente vai fazer essa conversa com a Deise, né, Emiliana? Isso mesmo. Vamos pensar um pouquinho, né, sobre esse avanço. Será que a gente conseguiu alguns avanços? Como que foi, né, isso tudo? É isso aí. Deise, a Deise já foi nossa convidada em outro podcast, mas eu vou pedir novamente que a Deise se apresente, né, porque algumas pessoas não assistiram o anterior. Então, Deise, por favor, se apresente. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Deisiane de Souza Fontanive, mais conhecida como Preta Fontanive. Sou uma mulher preta, negra, obesa, de 43 anos, que está vestindo uma camiseta rajada nas cores preta e bege, no nude, como está na moda falar agora. Estou com o cabelo curto e de óculos com a cor preta e vermelha. Sou líder de movimentos sociais, uma negra extremamente combativa, principalmente com relação à cultura negra e racismo, né? E preconceito e discriminação. Muito conhecida na cidade por alguns, porque eles dizem que eu sou uma mulher muito chata, né, burrinha, e eu sou orgulhosa de ser isso, porque se tem que ser assim para conseguir alguma coisa, então serei eternamente. Carrego como modo de vida o coletivo. Trabalho pelo nós, não pelo eu. É isso aí. Então, assim, Deise, o que é o Dia da Consciência Negra representa para você? Na verdade, hoje já diz, né, consciência, que é uma coisa que o ser humano, teoricamente, deve ter sempre. Mas ele utiliza como para o seu bem comum, vamos dizer, para o eu dele, não para o nós, né? Consciência negra, para mim, é uma coisa que eu carrego desde criança. É um modo de vida, como eu já disse, porque eu sempre fui negra. Sempre me reconheci, e isso é muito importante as pessoas entenderem, que você ser uma pessoa negra não basta o tom de pele. Você tem que se reconhecer dentro daquele seu lugar, daquele seu espaço. E dentro disso, você tem que se valorizar. Então, para mim, consciência negra é modo de vida. Eu carrego com isso com o dia a dia. Você nunca vai conseguir separar a Deisiane da consciência dela de ser uma pessoa preta. Onde eu for, para onde eu for, onde eu estiver, eu sempre serei preta, sempre serei negra. E é assim que você tem que me reconhecer e me respeitar. Por que é importante manter essa data viva e discutida nos espaços públicos e institucionais? Na verdade, é importante discutir isso do ano inteiro. Essa data seria um momento para que, teoricamente, o país parasse para refletir sobre os avanços, as melhorias que já aconteceu e quanto retrocesso se teve também. Então, essa data, na verdade, ela é marcada apenas para que a gente possa sentar, conversar e ver o quanto evoluímos e o quanto ainda precisamos melhorar. Teoricamente, era para se conversar isso todos os dias. E chegar no dia 20 e dizer, olha, não precisamos mais, vamos só comemorar, porque a gente conseguiu trabalhar isso o ano inteiro, né? Mas não é a nossa verdade. Então, todo ano a gente faz essa data, todo ano a gente tem que estar explicando da importância e, principalmente, estar explicando por que é que virou, por exemplo, feriado. Tem muitos lojistas aqui em Rio do Sul que não respeitam um feriado. E eu gosto de fazer um comparativo. Um disse esse tempo para mim, numa roda de conversa, que ninguém perguntou para eles o que eles achavam, se poderiam ou não ter o feriado no dia 20. Aí eu perguntei para eles se tinham me perguntado se poderia ter o feriado dia 2 ou não. Mas dia 2 é dia dos mortos. Eu disse, mas é um feriado católico, é um feriado branco. Alguém parou para me perguntar? Não, eu disse, então por que é que eu tenho que te perguntar do meu feriado preto? Não desrespeitando nenhuma religião, mas no sentido assim, tipo, o feriado dele, que é imposto, tá tudo certo. Agora, o nosso, que foi batalhado, é o segundo ano recém.
que a gente consegue ter como feriado. Antes era facultativo. Aí tem que fazer uma enquete. Sempre quando é para o preto, tem que fazer enquete. Quando é para a cota, tem que fazer enquete. Quando é do lado contrário, está tudo certo. Ninguém pergunta para o preto se está tudo bem. Né? Então, por favor, né? Então, o dia 20 seria só para a gente parar, refletir e continuar os trabalhos. E não ter que voltar e posicionar e, de novo, dizer, gente, é necessário trabalhar. Então, em alguns pontos ainda estamos bem parados ainda. Muito parados. Um retrocesso que teve muito grande, principalmente com o outro governo. O Deise, e agora me fez lembrar uma coisa, essa tua fala. O racismo reverso. Lembra que algumas pessoas falam assim, então agora o negro é que é preconceituoso com o branco, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, assim, esse racismo reverso que não existe. Que não existe. Né? Pelo menos, a primeira coisa, não existe racismo reverso. Racismo é racismo, ponto. O racismo reverso, a gente, dentro do movimento negro, diz assim, ok, então vamos para a teoria. Quando que existiria a possibilidade, se fosse o caso, de um racismo reverso? Quando o branco passasse por tudo que o negro passou. Se o branco não passou por nada do que o negro passou, então que racismo é esse? Porque quem criou o racismo foi a pessoa branca. Não foi a pessoa negra que criou. Como é que é o racismo reverso? Que papo brabo é esse de racismo reverso? Né? Então, racismo reverso não existe. Racismo é racismo. Quando você caracteriza com racismo? Quando você não gosta da pessoa por questão racial dela. Aí as pessoas perguntam, eu posso te processar por ser uma pessoa branca? Eu te processar por racismo? Pode. Se eu for preconceituosa, racista com você pelo fato de ser branca? Pode. Só que você para analisar o branco, vamos dizer, se a pessoa não negra, né? Para mim não ser processada também, ele não se vê como raça. Se tu parar para uma pessoa branca e perguntar para ela quantas raças a gente tem no Brasil, isso eu já fiz até como teste, eles vão dizer a indígena, a amarela, a preta e a parda. Tá, e você? Ele não se coloca, então ele não se vê. Então como é que ele vai reclamar, por exemplo, do racismo reverso se ele sequer se reconhece como raça? Então racismo reverso não existe, gente. Essa questão é justamente para a gente focar isso, né? Que isso não existe e que essa estrutura, como que o racismo ele vive estruturalmente no nosso país, né? Ele está aqui colocado e como que a gente pensa sobre isso? Como que tu pensa sobre o racismo hoje no Brasil, essa estrutura, né? Na verdade, que a gente as pessoas, elas começaram... Eu sempre gosto de dizer assim, as pessoas misturam. Elas pegam 3 palavrinhas e colocam tudo no mesmo pacote e dão uma sacudida e dizem tudo a mesma coisa. Não é. Racismo, preconceito e discriminação são coisas diferentes. Tá? Uma pessoa que discrimina, nem sempre ela é preconceituosa. Uma pessoa que é preconceituosa, nem sempre ela discrimina. Mas uma pessoa racista, ela é discriminadora e ela é preconceituosa. Tá? A pessoa racista, ela é os 3 juntos. Eu posso simplesmente te discriminar pela questão social, às vezes. Então, isso a pessoa branca também passa por isso, por essa discriminação. É racismo? Dentro da lei, ela é classificada, às vezes, como injúria racial. Mas não necessariamente seria um racismo por questão étnica. Às vezes é por questão de discriminação, por questão social. Eu passo por preconceito, muitas vezes, por ser obesa. Por ser gorda. Tu não é gordo, é obeso. Que é a mesma coisa. Eu não tenho problema com a palavra do gordo ou do obeso. Eu não tenho problema com isso. Quem tem problema com isso são as pessoas que olham para mim, não sou eu. Eu não tenho muito bem resolvido isso comigo. Então, assim, eu passo por isso todos os dias. Então, as pessoas primeiro têm que fazer essa distinção das palavras. Né? O que é o quê? E as pessoas, elas costumam configurar e a minha amizade sempre foi assim. Eu não vejo isso. Bom, eu parto de que princípio? Ok. A primeira vez que você me disser, para mim, falando como o Deisiane, que eu te falar, por exemplo, eu não gosto de ser chamada de morena. Eu não sou morena, eu sou negra. Ponto. Eu te chamei de morena. Se você chegar para mim, eu vou te explicar. Eu vou dizer, não me chama de morena, que eu não gosto. Isso me ofende. Tu tem todo o direito de não saber pela primeira vez. Mas se você fizer a segunda, você está fazendo para machucar. Porque você está sabendo. Então, aquela desculpa de não... sempre foi assim. Não, se a pessoa te ensinou que não é, e eu te disse que não era, então agora você vai ser processado. Por quê? Porque eu te expliquei que não sou. E você insistiu. Sabe aquela provocação? Sim. E não sou eu que tenho que aceitar. É as pessoas que têm que entender que estão erradas e reconhecer que estão erradas. Então, no Brasil, isso que acontece. As pessoas querem, digamos, que a pessoa negra permaneça. Eles ainda têm aquela ilusão que a gente é pacífico. Eles ainda têm aquela ilusão que a gente que não está no nosso lugar.
Quanto aqui em Rio do Sul eu escuto isso, tu não está no teu lugar, tá? Onde é o meu lugar? Diz para mim qual é o meu lugar. Como eu vi dentro de uma loja, a mulher disse, eu não acredito que tu frequenta a mesma loja que eu. Por que não poderia frequentar, se meu dinheiro vale tanto quanto o dela? Na cabeça dela, eu estava num lugar que não deveria. Isso agora, não faz muito tempo. Tudo por causa de um elástico, que ela queria um elástico preto e só tinha branco na loja. E queria que eu achasse o bendito elástico preto. E eu nem trabalhava na loja, nunca trabalhei na loja. Né? Então, está muito impregnado. E as pessoas acabam ofendendo outras e se negando a largar, mesmo sabendo que estão erradas. Elas não querem largar. E daí, se tu responde, é você que é a raivosa. É você que é a revoltada. Eu sou muito nervosa. Eles dizem para mim que eu sou revoltadíssima. E o que tu pensa, assim, o racismo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que, às vezes, ele passa despercebido, ele está ali implícito. O que tu dirias, assim, de alguns exemplos? Na verdade, assim, o racismo ele está implícito quando a pessoa não sabe o que está fazendo. Porque quando ela fala uma palavra, por exemplo, denegrir, as pessoas gostam muito da palavra denegrir. Né? Denegrir, o significado dela significa tornar negro, ponto. Então, se você usa para ofender alguém, né, para prejudicar alguém, você está né, quer prejudicar, quer ofender, quer machucar. Porque quando você xinga alguém é porque tu quer ferir ela de algum jeito. Se fisicamente você não está ferindo, então com palavras você vai ferir. Então você vai usar a palavra denegrir. Então, se você usa a palavra denegrir e o significado da palavra é tornar negro, e para isso você está usando para ofender, então quer dizer que ser negro é ruim. Então, você usar a palavra denegrir é racismo. Porque se ser negro é ruim, você está ofendendo. Então, eu vou te explicar. Não usa a palavra denegrir. Não usa a palavra mulata. Não use a palavra feita nas coxas. Não usa a que diz, vou lá, vou ter um dia de branco. Porque ter um dia de preto quer dizer que eu não trabalho. Poxa, vamos pegar da história. Quem buscou quem para trabalhar? Uma vez eu ouvi um ex-chefe meu que ele disse que negro era preguiçoso. Que por isso que negro não conseguia as coisas na vida. Aí eu disse para ele, o negro é preguiçoso? Sim, eu disse, quem atravessava meses o mar, o oceano, para buscar outro ser humano em outro país? Era negro ou era branco? Era branco. Eu disse, e o negro que é preguiçoso? Buscava outro ser humano em outro país, matava, né? Muitas vezes estuprava, que eles mas a miscigenação aconteceu porque não era para acontecer. Poxa, será que as mulheres negras vinham dizer, vem cá, meu bem, vamos dormir junto? Ou será que elas estão, queria miscigenação, não dormisse com as pretas, meus queridos? Aí a miscigenação aconteceu, daí a culpa dos pretos também? A culpa dos indígenas? Isso acontece diariamente. Diariamente. Aí as pessoas olham assim, o racismo está tão implícito, até nas bancas, se tu for pegar e olhar, hoje em dia tem as bancas fenótipas, né? Para participar. Por conta do quê? Por causa da falsificação documental. E não é, porque é o preto que não é inteligente? Não. Será que o preto que não é inteligente ou os outros que falsificam tudo? E querem tirar vantagem até nisso. Mas eu não fiz por mal. Por quê? Porque teu tom de pele é claro, aí não é por mal. Aí se é preto, é sempre do mal. O outro exemplo é, se um branco rouba, ele é cleptomaníaco. Coitadinho, é doente. Agora, se um preto rouba, é ladrão. Não, mas é doente. Não, é preto, é ladrão. Entendeu? Então, assim, as pessoas justificam o mal que fazem com um tom de pele. Com a questão árvore genealógica. Eu vim da família e tal, porque eu não posso fazer isso, porque meu pai não fazia tal, teu pai está aqui. Não, né? É que nem um disse para mim que foi no passado que a escravidão aconteceu. E que hoje em dia a gente não pode estar cobrando das novas gerações. Aí eu disse para ele, beleza. Eles, beleza, eles, bora. Eles, bora, ok, bora, vamos lá no cartório. E vai me devolver as terras, então. Não, eu disse, não, se você não quer pagar pelo mal, então tu não vai ficar com o bem. Porque se foi roubado as terras no passado e você está usufruindo, então você não gosta do que de pagar, não pode. Não é herança o que aconteceu no passado, então me devolve, querido, o que tu roubou. Não fui eu, foi meu avô. Mas tu tá, né? Está usufruindo hoje, né? Então é mais ou menos por aí que eu penso. É bem isso, até anotei aqui nos meus rascunhos aqui que os brancos, né, os brancos colhem os benefícios
do povo e das dores e as cicatrizes do povo negro, né? E o que acontece muito é um apagamento da história, né? A gente vai ver, não tem um museu da escravidão, tem alguns museus, alguns elementos, lugares, mas nós não temos no país um museu que mostre, que fale sobre a escravidão. Aí tu vai lá na Alemanha, eles fizeram, né? Eles têm e eles, tanto que eles se envergonham do que aconteceu. E no Brasil, o que acontece? É sempre aquela coisa de querer apagar. E muito assim, nós fomos num local, num município aqui de Santa Catarina, e era num trenzinho com o guia turístico. E aí o guia turístico chegou na frente da igreja e disse: estamos aqui nesta igreja que foi construída com a ajuda dos escravos. Ajuda dos escravos, né? Aí eu já questionei ele, né? Aí quase que deu um barraco no meio do tour ali, né? Mas como assim ajuda dos escravos? Eles vieram assim, sabe? Então, eles se ofereceram, certamente. Sim, e receberam por isso também. É uma Exato. coisa bacana de lembrar, a gente tem 500 anos de história, sendo que 400 aproximadamente, né? 400 deles foi escravidão. a economia girava em torno da escravidão, né? E apenas 137 de liberdade, que não é 137 de liberdade, Sim. porque o que aconteceu, né? Os negros foram colocados a escanteio, trouxeram brancos, porque queriam branquear, né? E achavam que o povo não ia se organizar e não ia... Gente, como é que é? Pessoas que são descendentes de Zumbi dos Palmares jamais iria se entregar, né? Não vai. E assim, eu escuto às vezes as pessoas pra mim: tu é negra, então volta pra tua terra. Mas eu sou brasileira. Exato. As pessoas têm que começar a entender que somos brasileiros. Ser descendente de alguém não te caracteriza ser do país de lá. Eu sou brasileira. Mas isso não quer dizer que eu não possa carregar o orgulho da minha história. Não quer dizer que eu não possa carregar o orgulho da minha descendência. É que nem essas discussões que a gente tem por aí. Nós colonizadores. Aí eu perguntei para a menina, eu disse: quando foi que tu chegou no Brasil? Quê? Eu disse: não, quando foi que tu chegou no Brasil? Não, eu sou daqui. Não é nós colonizadores. Tu é descendente, querida, tanto quanto eu. Eu disse: então não bota na boca nós colonizadores. Os colonizadores. E eu disse outra: não tem como você colonizar uma terra que já tinha dono. Então coloca na tua boquinha os ladrões. Os invasores. Eu disse: eu posso me orgulhar e dizer que a minha descendência não é de ladrão. Porque ninguém invadiu terra de ninguém. A gente veio para cá forçado. Então, a nossa colonização, a nossa migração e imigração foi forçada. Nós fomos imigrantes forçados. Eu disse: aí sim. Agora, de livre e espontânea vontade, posteriormente sim, mas inicialmente não foi vindo para cá. Eu disse: então esse apagamento dessa história acontece. Sempre conto, porque primeiro, negro não sabia ler e escrever, né? Pelo menos não na língua que era aqui. Esse cuidado eles tinham também de separar, né? De misturar as tribos. Aí vem aqueles: mas o negro tinha escravo. Tinha escravos, mas não por causa do tom de pele deles, e sim porque aquelas questões de brigas internas da própria tribo, né? Tem gente até hoje que acha que a África é um país, gente, então eles não entendem que é um continente. E ainda querem discutir, dizendo que é um país, né? Então eles misturavam as pessoas para que demorava. É que nem tem uma teoria que diz que se você quer vencer um homem, você não necessariamente precisa só maltratar ele, você precisa derrubar a mente dele, né? Você precisa entrar na mente. Então o medo fazia muitas vezes com que alguns líderes se entregassem. E principalmente, se você é um belo exemplo, ainda tem muito impregnado nele, se vocês conversar com homens haitianos. Não sei se vocês já observaram as famílias haitianas. Eles ainda têm essa questão patriarcal muito forte neles. Nós, brasileiros, quando a gente visualiza, principalmente as mulheres brasileiras, eu recebo aquilo como machismo. Mas é a descendência deles, no sentido da proteção. Vocês já perceberam que quando está um homem e uma mulher, mesmo que a mulher fale, ela não fala diretamente com a gente. Ela fala com o homem que fala pra gente. Então, nos haitianos tem muito forte isso. Então, isso é muito do africano.
O homem africano é muito disso. Então, quando eles eram escravizados, era muito isso. Então, o que eles faziam? Eles quebravam a hombridade, vamos dizer assim, do homem africano na frente de suas famílias. Então, ele ficava enfraquecido, envergonhado na frente de sua família, e isso não tirava dele um pouco o poder. Então, bagunçava a cabeça dele. Muitos se suicidavam e matavam a família inteira, porque não queriam que a família passasse por aquilo. Outros abandonavam a família por vergonha. Outros viravam capacho. Então, tem essa teoria, que até é de um americano, que diz que você não precisa machucar e quebrar o corpo da pessoa. Você quebra a mente da pessoa. Assim você domina o ser humano. Então, se você for olhar mais ou menos por aí, com relação à África, porque se tu for pegar os negros, eles são extremamente grandes, extremamente fortes. Mas se você mexer muito com a mente, você enfraquece a pessoa. Os haitianos têm mais essa... Não estou dizendo essa questão de enfraquecer, mas estou dizendo essa tradição de ser mais patriarcal. Ainda a gente consegue visualizar nas famílias haitianas, ainda bem forte isso. Como que o racismo impacta no acesso e permanência de pessoas negras no serviço público? Primeiro, nós temos que achar preto trabalhando. Tem que achar... Primeiro, temos que... Aonde nós temos aqui em Rio do Sul? Se Rio do Sul sequer teve cota no concurso público. Exato. É uma das nossas pautas, né, da mesa de negociação. A gente colocou como pauta. Baseada na Lei 15.142, né? E levamos para a mesa de negociação. Já levamos o ano passado e esse ano levamos novamente, né? Olha, como impacta, primeiro, no reconhecimento, porque uma pessoa negra, até esses tempos nós estávamos conversando, é diferente eu chegar em um lugar e eu só ver pessoas não negras. Não me traz segurança. E eu chegar num lugar, mesmo que seja, não desmerecendo, né, quando eu faço comparativo, mas eu chegar num lugar onde tem que seja a mulher servindo um refrigerante, um homem servindo alguma coisa, e eu ver que ele é negro, aquilo já me passa uma certa segurança. O reconhecimento, a tranquilidade de saber que você vai falar com um igual a você. Mesmo que ele não seja tão consciente quanto a minha pessoa, mas ele sabe, mais ou menos, como lidar com aquele ambiente. Porque a gente passa por tanta coisa, gente. De as pessoas, a primeira coisa que ela acha que tu está ali trabalhando, sempre, né? Ela nunca vai achar que você está ali como convidado ou até como chefe de alguma coisa. Tu sempre é a pessoa que foi limpar, né? Eu passei por uma situação dentro da Assembleia Legislativa. Eu fui convidada para a posse de um deputado estadual e eu estava lá na posse do deputado estadual e por um certo momento eu peguei e disse assim que eu ia no banheiro. E eu fui no banheiro. E entrou uma outra mulher no banheiro. E eu estava com uma camiseta preta e um turbante colorido, tudo, né, arrumado e tal. E a mulher entrou, eu estava lavando as minhas mãos, e ela parou do meu lado e perguntou se eu saberia aonde ela conseguiria mais papel toalha. E eu disse para ela que não. Ela disse assim, não, tu não consegue repor? E eu olhei para ela, não consigo. Engoli aquilo seco, assim, sabe? Daí ela me olhou e disse, tá, obrigada. Aí depois eu contei para os outros homens que estavam por ali. Eu disse, acabei de passar por uma situação assim no banheiro, né? E eles ficaram me olhando e eles não entenderam. Ele disse para mim, eu não entendi. Eu disse, presta atenção. Eu disse, tá vendo aquela moça lá, ó, longe? Sim, eu disse, aquela moça é a que tá repondo papel no banheiro. Sim, eu disse, qual é a cor do uniforme dela? Azul. Eu disse, olha para mim. Tu tá de camiseta preta e de turbante colorido. Eu disse, é a mesma cor do uniforme? Não, eu disse, ela não viu minha roupa. Ela viu minha pele. Eu disse, tu entendeu? Eu disse, ela olhou para mim e pediu para mim repor o papel porque ela olhou uma mulher negra dentro do banheiro. Ela não prestou sequer atenção na roupa que eu estava vestindo. Eu disse, isso é racismo, querido. Estrutural. Eu disse, entendeu? Ela não olhou para mim. Se ela tivesse me olhado, ela tinha visto que eu não estava sequer com a mesma cor de uniforme. Assim como as pessoas acham que o corpo negro, tudo como no passado, como o corpo negro não tinha autonomia, a gente não era dono do nosso corpo, eles acham que a mesma coisa é hoje em dia. O exemplo disso é o dia que eu entrei na farmácia, eu estava com uma enxaqueca muito, muito pesada e eu estava com os dreads, para variar, né? Eu faço o que eu quiser na minha cabeça, o cabelo é meu. Né? E aí eu entrei para fazer uma compra num remédio.
E o meu marido ficou parado. Eu disse, eu vou entrar correndo porque eu estava com muita dor de cabeça. E o atendente estava lá, vendo, né, o remédio e tudo, e chegou 2 moças na farmácia. E uma delas disse assim, olha que lindo o cabelo dela. E veio para botar a mão na minha cabeça. E eu virei a cabeça para o lado e disse, muito obrigada. E continuei. E ela disse, mas e veio de novo com a mão. Aí eu olhei para ela e disse, por que você quer botar a mão no meu cabelo? Eu não posso botar a mão na sua cabeça? Eu disse, não, o corpo é meu. Tá, mas é na cabeça. Eu disse, tá, a cabeça está separada do corpo agora. Eu disse, não. E o rapaz, eu achei tão engraçado que o rapaz ficou parado, assim. Ele não se mexia, ficou vermelho, parado, não se mexia para nada. Aí eu disse, para, eu não te conheço. Mas eu quero. Eu disse, mas eu não quero, o corpo é meu. Eu disse, quem é que te deu permissão? Aí ela perguntou, esse cabelo é seu? Eu disse, olha, se nasceu comigo, se eu comprei, é meu. Eu não tenho que te dar satisfação. Essas coisas. Daí ele terminou de ver lá o remédio, eu perguntei quanto era, e ela tentou de novo. Aí eu disse, moça, você vai mesmo tentar botar a mão na minha cabeça? Eu quero sentir como é que é esse teu cabelo. Eu disse, eu não quero deixar. A cabeça é minha. Aí eu fiz a mesma coisa que ela, como se fosse passar a mão na cabeça dela. E dela pegou e disse, nossa, não bota a mão em mim. Por quê? Porque eu não te conheço. Eu disse, mas daí no meu corpo tu pode botar a mão. Eu disse, isso é racismo, querida. Não é, eu não sou racista. Não é racismo. Eu disse, porque as pessoas ainda olham para os corpos de pessoas negras e acham que tem a permissão. Elas, sequer você me pediu permissão. Eu, se você tivesse chegado, me dito pelo menos boa noite, achei lindo, puxado uma conversa comigo, provavelmente eu iria deixar você passar a mão na minha cabeça. Eu disse, mas do nada você veio querendo passar a mão em mim. O corpo é meu, eu deixo se eu quiser. Aí ela pegou e disse para mim, se eu tivesse o cabelo... Eu disse, se você terminar a frase, dizer que eu faço isso na minha cabeça, porque eu acho meu cabelo feio, tu vai apanhar aqui. E a outra deu 2 passos para trás, a amiga dela, tipo, vai bater nela em mim não, né? Eu disse, você pinta seu cabelo porque acha ele feio? Não, porque eu gosto. Eu não posso fazer isso na minha cabeça porque eu gosto. Tem que ser porque eu odeio meu cabelo. Não, né? Tu é muito mal educado, sabia? Grossa. Eu sou grossa. Uma mulher do nada... vem da rua, que eu não sei de onde veio, passar a mão em mim, e eu sou a grossa. Eu disse, me poupa. Aí paguei as coisas e tal. Aí eu entrei no carro, o meu marido olhou aqui e estava brigando, né? Eu disse, o que tu acha que tá fazendo? Eu disse, uma mulher do nada quer passar a mão em mim? De novo. E as pessoas não olham. Respondendo, isso já ajuda também a responder a tua pergunta ali. Como é que se apresenta? Desse jeito. As pessoas não percebem. Vai uma mulher negra reclamar para um policial que estava fazendo isso. Para ele vai ser normal. Vai uma mulher branca fazer isso. Fulana passou a mão em mim. Mão na parede. A primeira coisa. Por quê? Porque no branco não pode, no preto pode. Porque eles ainda têm aquela leitura de que o corpo negro não tem dono. Não é meu. É do povo. Então, se o povo quiser passar a mão, tá tudo certo. Eles ainda têm. E o racismo se apresenta dessas maneiras sutis. E daí, se você reclama, eu sou a braba, eu sou a raivosa. Eu sou a revoltada. Sou a antissocial, que nem diz a mulher. Exato. E assim, as pessoas fazem... E é bem como tu diz. Não observam o outro, não pensam, não se colocam no lugar do outro, né? É tipo, é assim, vai assim, faz assim. Aceita que o teu lugar é aqui. Isso. O teu lugar sempre foi esse. Como eu vi o teu lugar aqui, não é aqui, não, é onde eu quiser estar. Exato. E quais as iniciativas políticas ou práticas que poderiam fortalecer a equidade racial na administração pública? Primeiramente, cotas raciais no serviço público. Né? Quem sabe uns assessor preto seria bem bacana. Eu entrar na Câmara de Vereadores e ver lá, sem ser a pessoa que está servindo café, ser negro. Nada contra, volto a dizer, porque nenhum tipo de serviço desmerece a pessoa, nem preta nem branca está trabalhando, mas as pessoas, tem preto bom, tem preta boa, que são competentes, são extremamente inteligentes e podem sim ser assessoras, trabalhar lá dentro, tanto para o prefeito, quanto para vereadores, quanto secretariado. Esses cargos de confiança, duvido que não tenha um preto que seja de confiança, ou uma preta. É muito lindo utilizar o preto e a preta durante a campanha. É muito bonito. Principalmente dentro dos partidos políticos. Daí tem a cota, né? Dentro dos partidos políticos. Cadê os pretos dos partidos? Porque todo partido político, independente de direita ou de esquerda, teve que ter sua cota para poder se candidatar. Não teve? E cadê? Aí fica o chamado para aqueles pretinhos que devem estar me assistindo. Vamos botar, né? Bater palminha e bater lá na porta e dizer, e aí, meu? Eu servi para quê? Só para te se eleger?
Tá? Passou da hora. Então, isso é uma das políticas que deve ser utilizada. Outra, fazer com que as escolas cumpram a Lei 10.639 e 11.645. Isso também vai ajudar. Parabenizo também a secretária, que ela ajudou, né? Novamente, a Semana da Consciência Negra, a gente conseguiu fazer de novo a Gincana e Fé. Todo ano tem melhorado um pouco, né? Mas tem que melhorar mais. Porque, na verdade, assim, ainda estamos tratando a questão dessas leis como opcionais. Elas não são opcionais, elas são obrigatórias. Né? Mas eu garanto que enquanto alguém não processar eles, eles vão tratar como opcionais. E outra, também para melhorar o serviço público, trabalhar e melhorar quem atende na delegacia. Porque toda denúncia de racismo que chega, a sua maioria, na delegacia é transformado em danos morais. Porque o despreparo, às vezes, do atendente faz com que transforme em danos morais e não em injúria racial ou racismo. A menos que eles entendem que é racismo, alguns, apenas quando é proferida a palavra preto ou negro. E não. Tem coisas que é mais que isso. Então, isso ajudaria não só a pessoa negra, mas ajudaria o transexual, o público LGBT também. Porque Rio do Sul tem a mania de botar tudo, não digo nem embaixo do tapete, é embaixo do cobertor. Porque a gente sabe que tem muita autoridade que esconde tudo isso embaixo do seu cobertor, da sua cama, e pega e sai pra rua e bate no peito e diz que tem vergonha e que não admite isso. Só que na noite, tu anda aí na madrugada, tu encontra muitos deles fazendo coisa até pior. A hipocrisia fala muito alto ainda. Né? Então, as pessoas têm que também, uma parte, né, ajudaria eles a deixar de ser hipócritas. Ajudaria bastante. Ela quebrou o meu bloco agora. Era o bloco da educação. Hoje ainda nós estávamos falando sobre a gincana, né? Que ela, sobre a lei, né? Sobre a lei. A gincana, Deise, acontece desde que ano? O 4º ano está acontecendo. Essa gincana foi criada, a gente que eu digo quanto a Carnap, a gente sempre fazia o trabalho de parceria com as escolas e instituições, principalmente de educação, né, que chamavam a gente, nós íamos até as escolas no mês e fazíamos alguma coisa. Só que a gente viu que isso não estava mais sendo efetivo, porque as denúncias e queixas de racismo continuavam crescendo e chegando até a gente. Porque também é bem difícil a gente conseguir convencer as vítimas de racismo a permanecer com as denúncias. Elas reclamam, mas quando chega a hora de ir para frente, algumas acabam voltando para trás, até por medo do que vai dar, enfim. Né? Então, era mais difícil. Aí a gente começou a pensar numa maneira de conversar e se entender de como é que a gente poderia ir diretamente nas crianças, incentivar as crianças e obrigar, de uma maneira ou outra, as escolas a trabalhar as duas leis, né? Aí a gente fez uma proposta na época para a antiga secretária de Educação, essa parceria, para que a Carnap não processasse o município. Porque até então a Carnap, em Rio do Sul, até na região, é uma das entidades, em Rio do Sul é a única que a gente tem conhecimento, e na região é uma das poucas ainda ativa que trabalha a questão negra. Então, tem até títulos e tudo para essa representação. Então, nós iríamos entrar com uma ação com representação coletiva. Né? Quanto entidade preta, pelo descumprimento da Lei 10.639 e 11.645. Ou seja, o município não está cumprindo a lei. E nós, quanto entidade negra, iríamos entrar com uma representação. O que ia acontecer, não sei, mas nós íamos fazer essa queixa. E aí a gente chegou nesse acordo de que, então, a gente iria apresentar uma proposta de projeto e trabalhar diretamente com as crianças. Então, a gente acabou criando essa gincana, que se chama Ifé. Ifé é uma palavra iorubá, que significa coração, que todo preconceito se torne respeito. E aí, todo ano, a Carnap conversa juntamente com a Secretaria de Educação e apresenta a proposta, ou seja, o tema que será trabalhado aquele ano da Semana de Consciência Negra. Aí elas levam para a escola e, teoricamente, as escolas trabalham, por exemplo, é para ser trabalhado de fevereiro até novembro dentro das escolas, é para eles trabalhar com os alunos. A maneira que os professores vão trabalhar é livre. É justamente para que um desafio, porque é para eles já ter no currículo. Não tem que estar esperando a Carnap dizer que eles têm que trabalhar. Eles já têm que ter isso no currículo, essa previsão curricular de se trabalhar essa questão. Então, a gente só está lá para dar um empurrãozinho, vamos trabalhar esse ano, e criou a gincana para fomentar, para dar um incentivo, principalmente para as crianças. E agora também a gente lançou, para o 2º ano, o troféu Amigo da Cultura Preta. O que é o troféu? É para o professor. Aí o professor, que também, a gente cria 2 links, um é para escrever a turma
que vai participar da gincana, e o outro professor, ele pode, ou contou o projeto que ele fez com a turma, ou um projeto que ele queira desenvolver na escola, ele escreve lá. Aí, esse ano, a gente separou as avaliações. Os que escreveram, os professores, foi avaliado por uma comissão que daí é mais rígida, assim, que dela lê o projeto que eles mandam, para entender a efetividade, a gente, quanto entidade, tenta ajudar depois, posteriormente, do escolhido, ver, podemos ajudar sim para efetivar o teu projeto, se o projeto é bom, às vezes a gente chama para conversar, diz, a Carnap vai abraçar o teu projeto, que é um projeto bom e tal, né? E aí ele ganha de incentivo. O ano passado era literatura, aí a professora ganhou um troféu, R$ 500 e livros, e esse ano era comida, o tema, o professor vai ganhar, que foi um homem que ganhou, vai ganhar um jogo de panelas de barro, um troféu, certificado, e uma medalha. Olha que legal. Por isso. E esse ano as crianças vão ganhar uma oficina de grafite, e aí a Secretaria de Educação se comprometeu em deixar a escola que ganhou fazer a sua oficina de grafite, e depois eles vão fazer o painel. Aí vão pintar um muro da escola, que daí isso eles vão definir qual muro, com ícones pretos, né, e tudo. Com as crianças, elas aprendem e elas vão desenvolver a arte delas nesse painel, nessa parede. Essa foi a premiação. Que legal. Eu queria pontuar, assim, a questão da lei, né? A lei é de 2003, depois teve uma atualização em 2008... E aí a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial de 2010, né? A gente tem 500 anos de história, 400 dele, né? Praticamente de escravidão. De escravidão. E a gente está em 2025, indo para 2026, e a gente está engatinhando nessa discussão nas escolas, né, nos ambientes todos, nos sindicatos, né, porque a gente colocou a lei das cotas para todos os municípios da base territorial, para negociação com os prefeitos, né, para que instituam nos seus concursos públicos, mas ainda não obtivemos as respostas. Então, os desafios para isso tudo, assim, né, para essa concretização de fato, né, para que a gente consiga, de fato, superar essa dificuldade que a gente tem enquanto sociedade, né? Conhecimento e conscientização. 2 palavrinhas, conhecimento e conscientização. Tentar ser bem breve. Conhecimento, por que eu digo conhecimento? Porque primeiro tem que ter quem domine essa lei, todas as leis, e a questão da justificativa. E não aceitar qualquer justificativa. Porque, pegando o exemplo da escola, né, da educação. A gente trabalha transversalmente. Não, a lei não diz que é transversal. Ela é pontual. E é profunda, ela é em profundidade, não é pontualmente. Ou você trabalha, né? Que daí eles dizem, tu fica grossa. Que nem eu disse para uma, eu disse, você tem 2 maneiras de trabalhar comigo, ou no amor ou na dor. Eu disse, no amor a gente senta, conversa e se organiza. Na dor eu processo vocês. Eu disse que escolhe aí. E é mais ou menos assim que conversa com os prefeitos. Então, e as cotas é isso também. É que ainda ninguém se deu ao trabalho de processar as prefeituras, né? E aqui no Alto Vale o pessoal não é muito disso, né? Eles não são muito de processar as pessoas por causa das cotas, então eles descumprem a lei. Fora que aqui, mesmo processando, bem difícil de ganhar, porque os juízes também não têm esse olhar. Porque aqui, como eu digo, sempre foi assim. Uma das primeiras frases que eu ouvi aqui no Alto Vale foi: aqui os negros têm o coração bom. E por 2 pessoas me falaram isso. E eu disse para eles que se ser passivo é ter coração bom, eu sou do mal. Eu sou muito má, porque eu sou combativa. Né? Então, consciência e conhecimento. São 2 palavrinhas, são 2 desafios. Eu complementaria ainda para a questão da mudança de comportamento, né? Eu não acredito em mudança, eu acredito em melhora. As pessoas melhoram. As pessoas, elas não mudam a sua essência. Bem difícil. Elas melhoram a essência delas. Porque quando elas começam a entender... Isso até eu tenho da própria minha família. Muita gente diz, não existe racismo. Teve uma pessoinha que eu disse para ele, quando tiver um filho que entrar por essa porta chorando, aí nós conversamos de novo. Pergunta para ele o que ele acha de racismo agora. Quando dói na carne, a pessoa sente. Então, é isso que a pessoa melhora. A pessoa não muda a essência. Ela só ela ela melhora a sua essência quando a coisa acontece. E os prefeitos, eles não veem ainda os negros como
digamos, não vou nem dizer como ser humano, como que merecedores do mesmo respeito. Eles ainda tratam como massa de manobra. E enquanto os negros aceitarem serem massa de manobra de político, alguns aceitarem, eles vão sempre olhar assim. Eles esquecem que o poder é nosso. O poder é do povo. Eles esquecem disso. Quando o povo toma consciência disso, aí eles mudam a lei. Que daí tu vai ver se não vai ter gente de serviço público. Não, mal comparando, não teve um vereador aí que foi falar sobre macumba, dizer que era contra o cristianismo? Sem total conhecimento, perdeu a vergonha, né? Perdeu a oportunidade de deixar de passar a vergonha e falar em rede social. Teve uns que mandaram chamar o bispo por causa de uma exposição. Só por causa que a gente fez uma exposição que o nome era macumba. Ninguém estava fazendo macumba. Se eu fizesse macumba, nem estava falando. Desculpa, gente, não sou macumbeira. E não. qual o problema? Eu sou. Mas eu não pedi desculpa por não ser macumbeira. Eu só pedi desculpa porque eu tô brincando. Mas uma macumba resolve. E eu tenho muito orgulho de fazer parte, né, de uma religião que traz ancestralidade. Sabe o que eu acho mais engraçado? As pessoas dizem que não acreditam em macumba, né? Mas pergunta se eles botam a mão. Não bota a mão. Deise, o que tu tens, qual mensagem que tu deixaria para as pessoas negras que ainda se sentem, né? Tu já deu um incentivo ali, encorajando eles, né? E também para as pessoas brancas, para que elas tenham a vontade, não é vontade, mas, na verdade, se disponibilizem a aprender, né? A aprender sobre essas questões. Porque muita gente não tem esse conhecimento, né? E deixa bem claro que a Deise deixa muito... bem, explícito. não, deixa negro, né? Ela deixa negritude aqui, né? A negritude dela traz que a liberdade não foi dada, a liberdade ela foi construída, né? E hoje, né? O povo preto constrói a sua dignidade, está construindo a sua dignidade, né? Então, o recado que tu deixa, né, para as pessoas. Na verdade, eu deixo um desafio. Ótimo. Qual é o desafio? Que eu sempre, até eu tenho utilizado isso nas minhas rodas de conversa. As pessoas, elas se orgulham de dizer que não são racistas, que não são homofóbicas, que não são xenofóbicas. Eu digo, ok, você não é. Mas o desafio que eu digo para as pessoas, eu quero que elas parem e pensem. O que é que elas fazem no dia a dia delas? O que você carrega no teu dia a dia que te dá essa certeza? Porque chegar dentro de casa e olhar no espelho e bater no peito e dizer eu não fui racista hoje, sem ninguém saber, não basta, minha gente. Isso é tanto para negro quanto para branco. Porque o branco tem participação ativa no combate ao racismo. Ah, eu não sou preto. Você não precisa ser preto para combater o racismo. Tá? Você não vai ser do mesmo lugar de fala, não vai ser do mesmo lugar de sofrimento, mas você tem obrigação de combater. Então, eu deixo esse desafio. O que você faz no seu dia a dia que te dá certeza de que você não é isso? Ficar quieto numa situação de racismo é omissão. Né? E ser omisso quer dizer que você está concordando. Então, se você não concorda, não concordo. Não mantenha amizades racistas. Não é piada se você dá risada e o outro não. Se você fala uma coisa e machuca. E para as pessoas negras que não têm consciência, que tem aqueles que dizem que é mimimi. Ok, esse é o problema teu, a sofrência é tua, que você não passou por isso. Então pare também, olha, se você não é racista. Olha se você não é xenofóbico. Olha se você não é machista. Se desafie. Todo dia. Ter um amigo preto não quer dizer que você não é racista. Ter um amigo gay não quer dizer que você não é homofóbico. Ter um amigo de outro estado não quer dizer que você não é xenofóbico. Né? Então, parem e pensem. Esse é o desafio. Pensa. O que vocês fazem no dia a dia? Dar um prato de comida para um mendigo não te dá uma cadeirinha no céu, como alguns acham que ganham, não. Não adianta dar um prato de comida para um mendigo aqui e fazer uma lei proibindo, né, dar uma esmola no semáforo. Para ter orgulho dentro de casa. Pelo amor de Deus. Vamos ver se dorme direito no travesseiro. Né, querido? Muito obrigado, Deise. Te admiro muito, né? Tu sabe disso, né? Já falei e não me canso de falar. É muito bom conversar contigo. Cada conversa é um novo aprendizado.
Com certeza a gente vai te chamar mais vezes. Não vem. Vem sim, ela vem. Muito obrigada. Obrigada, servidores e servidoras. Nosso próximo encontro o assunto vai ser sobre processos disciplinares. Vai ser no dia 24. E até lá, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa Boa noite, pequeno. Bem que mal não tem. Tchau, tchau.